E aí, gente? Esse aqui é o canal Tabela, porque somos belas e falamos de futebol. Yeah! Mauro, muito obrigada por ter topado o convite. Claro, também sou belo. Como todo jornalista, eu sou humilde e modesto. Eu queria começar com uma pergunta polêmica já. Tem Mundial? Ah, não é essa a pergunta polêmica? Em 2015 foi disputada a primeira final em penais na Copa do Brasil. Eu queria perguntar a sua opinião sobre isso. Você acha que pênalti é mesmo loteria ou... Não, Isa, claro que não. É condição, treinamento, estudo cada vez mais, equilíbrio e um monte de coisa. E é muito mais legal. Um dia que eu tiver um canal de televisão, não do YouTube, eu vou fazer a TV Pênalti. Tem muita gente legal aqui. O meu avô, que detestava o futebol, eu tinha que ligar para ele que eu ia ter decisão por pênalti. Pênalti ele assistia. E é sensacional. E por isso, e aqui já fazendo merchan também, que foi muito legal desde o ano passado não ter mais o tal desgraçado gol qualificado, gol geográfico, gol marcado fora de casa. É uma benção. Primeiro que vai ter mais pênalti. E segundo, vai ser muito mais legal. Então não tem essa não. Pênalti é também equilíbrio, é estudo, é um monte de coisa, menos loteria. Eu queria falar um pouco sobre o cenário brasileiro do futebol. A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo. O Pelé e o Garrincha, eles jogaram 40 vezes pela seleção, nunca perderam. Foram 36 vitórias e 4 empates, se eu não me engano. E 16 vezes só juntos. Isso. Basicamente, o Garrincha ele é reconhecido pela irreverência e quase pelo seu requinte de irresponsabilidade na hora de jogar futebol. E é uma postura que diz muito sobre como o brasileiro joga futebol. Mas com o passar do tempo, eu tenho percebido que a gente tem perdido um pouco dessa irresponsabilidade ofensiva. Você acha que a gente está podando os nossos talentos desde a base e isso está mudando o estilo de jogar futebol no Brasil? Também, até porque tem uma questão aí física. O problema que o Garrincha tinha na perna, que o fazia tão genial, com o joelho para dentro e torto, qualquer médico hoje consegue consertar. Provavelmente nunca teremos um novo Pelé neste planeta, até porque ele é de outro. Talvez na galáxia pinte um novo Pelé. E aí ele vai para o Real Madrid provavelmente por 45 milhões de euros. Mas é uma outra história. Agora o Garrincha nunca mais vai ter, porque o que ele tinha, qualquer médico hoje consegue corrigir. E o Garrincha, eu costumo colocar o Pelé de outro planeta e o Garrincha ao concurso na relação dos craques do Brasil e do mundo, porque ele tinha essa condição especial. E ele era tão especial que ele jogava um outro jogo. Então não dá para você escalar o Garrincha como o melhor 7, porque, por exemplo, no BIM 62 ele jogou, o Pelé jogou pelo Mané, Pelé que estava machucado, e diz o seu biógrafo Rui Castro que ele jogou também por um grande amor, que era Elza Soares. Então o Mané é diferente, mas se a gente voltar no tempo, um grande árbitro que é o Luciano Gaciba, hoje colega nosso da Globo, o Gaciba ele deu um cartão amarelo para um ponta-direita Jabá do Coritiba, e fez uma jogada inconsequente, aquela ficar passando o pé em cima da bola, só que ele deu o cartão amarelo por desrespeito. Acho que desrespeito maior é você dar um amarelo para o cara. A gente está perdendo um pouco de essência e outras coisas, mas realmente se a gente olhar um pouquinho para o Garrincha, não é do meu tempo. Cara, entra no YouTube. Então assim, veja e pegue um pouquinho disso, um pouquinho pelo menos dessa essência, Luana. A Alemanha de 54 contra a Hungria ali é o maior resultado de uma prova que o coletivo ele supera o talento individual. Você vê como o maior erro da seleção brasileira em 2018 foi ter jogado toda a responsabilidade no individual e ter acreditado que um jogador poderia mudar o jogo a qualquer momento? Eu acho que não, Luana. O Brasil tentou fazer em 2018 um time mais coletivo, talvez em 14. Mas assim, mesmo quando a gente pega na história do futebol brasileiro, o Mané jogou pelo Pelé em 62, mas eram outros 12, contando os dois, 14, remanescentes da Copa de 58. E o time de 58, taticamente, já era uma evolução daquela Hungria de 54. Já jogava num 4-2-4 do Bela Gutmann, quase um 4-3-3 pelo recuo do Zagallo e liberando um pouquinho mais o Pelé. O Brasil de 70, o maior time do Brasil, o maior campeão do mundo, não só a seleção brasileira, tinha uma sacada tática do Zagallo que era quase com um 4-2-3-1, já em 1970, e também porque ficou mais de 120 dias treinando com a seleção brasileira. O time de 94 era um time que era fabuloso com Romário e Bebeto e um time extremamente tático. Também tinha o Mertes. Como o Filipão montou um esquema, um 3-4-2-1, com um gênio, com uma história que eu não veria no cinema nem na sessão da tarde. O Ronaldo fica 10 anos parado, volta e faz o que fez na Copa, nem em sessão da tarde um drama venezuelano com produção mexicana assinado pela Disney. É ridícula a história, não vai acontecer. E deu. O Brasil tem grandes vitórias coletivas, mas eu diria que mais foi um dia maravilhoso
de um time que jogou uma bola que não tinha até então, que era a Bélgica, e o pontuar e coletivamente também, com mudanças táticas muito felizes e que deram certo. Talvez se jogasse amanhã, talvez não desse certo. Você já tem um longo trajeto muito no longo futebol. Você está em várias plataformas de comunicação, rádio, televisão, internet. Queria saber... Livro, museu, filme, um monte de coisa. PES, videogame. Olha que homem! Eu queria saber qual que você considera mais, assim, não considera, mas que você tem mais carinho. Gosto? É o rádio. Eu sou um filho do rádio. Meus pais se conheceram numa rádio, apresentavam um programa chamado Bombons de Música para Petizada. Uau! É um nome, você vê como a história é velha. Todos os ouvintes deles, inclusive, já morreram, claro, eram jovens da época, né? O rádio dá prazer pra mim, escrever internet, escrever 16 livros, mesmo dirigir para cinema, fazer o museu da seleção brasileira na CBF. Eu sou curador, um dos curadores do Museu Pelé. Eu não sou o cara que mais trabalha, mas sou o cara que mais trabalha em várias mídias. Escrever dá prestígio e televisão aparecer dá popularidade. Mas para mim o rádio, ele mais ouve do que fala. E como eu falo muito, é legal de vez em quando ouvir um pouquinho. E o rádio é legal, ele vai com você pro banheiro, ele vai pro metrô quando pega, mas tem o aplicativo. Eu acho que o rádio, ele aproxima muito mais. E na nossa emoção do jogo, cara, ainda um grito de gol pelo rádio é insubstituível. Claro que é bom ver a imagem, mas o rádio... Qual a sua edição preferida da Copa do Brasil? Eu não vou falar que é de 98, quando o Ozé chutou uma bola que não tinha que chutar e a bola entrou no ângulo. Também não vou falar que é 2012, quando o Palmeiras era muito pior que o Coritiba, a arbitragem deu ajudinha e o Betinho, que chegou faltando horas para encerrar a inscrição, acabou fazendo o gol. Não vou dizer em 2015, quando o Santos era muito favorito, a final foi jogada para frente e o Fernando Praz defendeu um pênalti, bateu o pênalti, ganhou. Sinceramente, a mais sensacional, tirando esse lado um pouco, bastante parcial, eu acho que é a essência da Copa do Brasil, cara. 1991, o Criciúma do Filipão ganhar do Grêmio. 1999, no Maracanã, o maior público da história do Botafogo dos últimos tempos. Aliás, o maior final, não só do Botafogo, e não vai ser batido, o maior público da história da Copa do Brasil, se não me engano, 101 mil pessoas para Botafogo, Juventude campeão. Eu vou lembrar em 2004, no Maracanã, o Santo André ganhando do Flamengo. Eu vou lembrar em 2005, o Paulista, em São Januário, ganhando do Fluminense. Essência da Copa do Brasil, essência do futebol, essência da vida. Futebol nem sempre o melhor vence, mas o Santo André em 2004, Paulista em 2005, o Juventude em 99, o Criciúma em 91, foram melhores sim em 180 minutos. E é maravilhoso, é a maior conquista do Criciúma, é a maior conquista do Juventude, é a maior conquista do Santo André, é a maior conquista do Paulista. Porque ganhar a Copa do Brasil, ganhar no Maracanã, cara, como foi o Santo André para cima do Flamengo, é isso que é demais da Copa do Brasil e você não pode reclamar. Ah, não, porque aqueles campeonatos malucos, alguns regulamentos antigos de brasileiro, não. Mas esses todos, sinceramente, para mim, é o que melhor explicam não só o que é a Copa do Brasil, mas o que é o futebol. Mauro, a gente vive um momento de entendimento sobre treinadores de futebol no Brasil, né? Essa questão dos novos chegarem, dos medalhões estarem voltando para os clubes grandes para resolver a situação. A gente vê um cenário de os grandes caras, os grandes ídolos da história de vários clubes ganhando força de novo, mesmo o Felipão, depois do 7-1, né, tudo isso, sendo agora exaltado pelo escolarismo. Eu queria entender de você, na sua visão hoje, quem é o maior treinador da história do Brasil? Nossa. Eu cito sempre três. Para mim, o Tele Santana, você vê como o futebol não é só resultado, né? Ele perdeu 2 Copas ou deixou de ganhar. O Brasil perdeu a Copa de 82, mas conquistou o mundo. Que às vezes é até mais importante do que ser campeão. Não mais importante do que o campeonato mundial, mas você tem um negócio. O Platini, em 95, para a revista Placar, disse o seguinte: 1 ano depois do Tetra, e respeitando sempre, todo campeão é respeitável, não necessariamente admirável. O Platini disse em 95, para a revista Placar: eu lembro dos reservas do Brasil de 82, eu não consigo escalar ninguém além do Romário, Bebeto e Tafarel, do time que acabou de ser campeão do mundo. Não é uma crítica, mas é uma constatação do Platini, foi um craque, para não dizer um gênio dentro de campo, fora da história. Então assim, depende muito de uma série de circunstâncias. Eu cito o Tele, respeito demais o Zagallo, mas eu prefiro o Tele e gosto demais do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, para trabalhar futebol brasileiro, foi um dos maiores, dos times mais encantadores. Mas como não citar, por exemplo, o Filipão, e não citar um cara que é sensacional, que é o Renato Portaluppi. O que ele faz, e quando ele fala, tá na praia, não, ele até tá na praia, mas tá pensando, tá estudando. E tem espaço pro boleirão, como ele, tem espaço pro pranchetão, como vários, tem espaço para todo mundo. Não pode só dizer, não, vamos botar só moleque, porque o Carille foi sensacional e foi mesmo. Agora uma última pergunta para fechar já, que a gente já tá estourando o tempo. Enfim, Oswaldo Brandão foi um baita técnico, vamos pedir perdão por falar o nome dele aqui. Mestre Brandão. Ele era conhecido por ser um paizão, né? Ele não era um cara tão estratégico
E também ele era muito a favor de postar defensivamente o time e o ataque que se resolva lá com o talento. E agora a gente vê um novo cenário um pouco parecido que é, e eu quero saber de você, o que faltava pro Palmeiras era um pai para acolher aquela criançada toda e falar: vamos com calma, vamos entender que é mais psicológico porque talento vocês já têm. Claro que ainda tem os filhotes que você precisa falar: Felipe Melo, não põe o dedo do adversário na tomada. Daverson, não se joga. Daverson, não se joga. Quando eu falei pra você imitar o Neymar, é com a bola nos pés. Calma lá, não é assim, Daverson. Cara, nem o Filipão sabe explicar. Claro que ele tem tudo isso. Claro que ele não merecia ser... Tem que falar do 7-1, tem, porque é um fato. Mas tem que falar muito mais do penta do Filipão do que do 7-1. Mas ele é tão capaz, tão competente, tão esperto e um cara tão bacana e tão legal que ele aprendeu com os erros da passagem dele pela seleção, pelo Palmeiras 10 e 12 e também pelo Grêmio, e falou: o que dava certo em 99, dava para a imprensa a lista dos gordinhos do Palmeiras só para eles emagrecerem, agora não funciona. Se eu fizer a mesma coisa, a mulher do jogador no Instagram, no Stories, o empresário do jogador no Facebook, todo mundo te detona. Então ele abraçou o time, rodou e por enquanto está dando certo. E oremos que continue dando certo. Foi isso, gente. Curtam, compartilhem esse vídeo incrível. Mauro, muito obrigada pelo papo. É sempre um aprendizado conversar com você. Eu que agradeço para vocês. É uma honra também, principalmente estar aqui com vocês aqui no nosso Summit. Muito obrigado. Palmas para as meninas. Obrigada, gente.